Oremos. Querido Deus e Pai, por favor, através do Teu Espírito, nos dê poder para sermos pacientes e esperarmos que o Senhor cuide das injustiças cometidas contra nós. Amém. Querido Deus e Pai, por favor, nos ajude a nos importarmos mais com a salvação daqueles que nos fazem mal, do que com o ajuste de contas. Amém. Querido Deus e Pai, por favor, torne o nosso coração mais parecido com o de Jesus. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. 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 Vamos sentar, vamos abrir nosso coração. Eu tenho me concentrado muito, meus irmãos, em orar pelos meus inimigos. E hoje eu pude falar para alguém que está sofrendo muito com injustiças. A pessoa injustiçada, quando ela abre mão de se defender, ou de fazer justiça, ou de se vingar, mesmo com todo o sofrimento, ela está em melhores condições do que a pessoa que está fazendo mal. Descanse nessa verdade. E hoje, nesse domingo, eu quero compartilhar vários conselhos que o apóstolo Pedro compartilhou com a igreja, a qual nós somos e também pertencemos. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Cada um destes conselhos foram entregues há muitos anos, mas a palavra de Deus ela é tão viva, tão real, que serve para nós hoje, que serve para cada uma das nossas necessidades. Então, vamos abrir a primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 5. Acharam? Amém. Diz assim o texto da palavra de Deus. Rogo igualmente aos sede Submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. muito bem, agora que todo mundo já acordou, né? Está todo mundo acordado, vamos ler em alta voz. 1 Pedro 5,5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, contudo aos humildes concede a sua graça. Meu Deus, dá-me a tua graça, a tua unção, para abençoar tantos quantos estão atentos à pregação da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Vamos sentar. O primeiro conselho que quero compartilhar neste domingo, e eu creio que não poderei compartilhar tudo neste culto da manhã, mas à noite eu vou continuar, se Deus permitir. Primeiro conselho é para os jovens. Por que será? E o conselho é para serem submissos. Mas submissos a quem? Aos mais velhos. A gente lendo isso daqui, a gente entende esse conselho para os dias de hoje, porque há tanta informação que os jovens estão se achando tão experientes que não conseguem mais ouvir aqueles que realmente já
viveram para terem experiências suficientes para aconselhar. Eu acredito que as pessoas, e principalmente os jovens que não se submetem, correm um grande perigo de caírem, de baterem, darem trombada, se estrampelharem todos. Fuja, jovens, fuja dessa coisa de rebater, reagir um conselho de alguém que já viveu muito mais que você, independentemente dos seus cursos. Eu não vou deixar de dar conselho para minhas filhas, elas podem aceitar ou não, e com todos os diplomas que elas tiverem, elas precisam ouvir. Eu tenho 2 exemplos de 2 jovens na Bíblia que foram pegar conselhos com pessoas. Eu quero dizer, através destes 2 exemplos, que os jovens precisam mudar a sua cabeça e o seu coração em relação a isso. Eu acho tão interessante que no Oriente, um velho significa uma grande fonte de ajuda. Quem viu aquele filme Karate Kid? Um menino ocidental foi aprender com um velho oriental. O velho naquela terra, ele é alguém requisitado, não rejeitado. Ele é alguém que as pessoas de uma idade adulta para baixo, são nessas pessoas que vão encontrar direção para a sua vida. Eu tenho um exemplo aqui de um jovem chamado Roboão, filho de Salomão, que pediu conselhos aos mais velhos, mas ele não ficou confortável, ele não gostou do conselho dos mais velhos. E aí ele também foi pedir conselhos à galera da faixa etária dele. Vamos ver esse texto, está lá em 1 Reis. Não desmarca aí o Pedro não, porque nós vamos até a noite aprender a ouvir os conselhos do apóstolo Pedro. Mas agora, neste conselho de submissão aos mais velhos, para os jovens que nesse Brasil estão aí meio sem rumo, sem norte, sem chão, nós vamos ver 2 exemplos aqui na palavra de Deus. 1 Reis capítulo 12, versículo 4. Esse jovem era o sucessor de Salomão, ele era neto de Davi, ele tinha um reino em suas mãos, Israel era um povo só, ele reinava sobre 12 tribos. Veja o 1 Reis 12, 4, diz assim: teu pai fez pesado o nosso jugo, agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Ele lhes respondeu: ide-vos, e após 3 dias voltai a mim. E o povo se foi. Aqui tem um grupo de pessoas que Salomão fez sair da terra porque realmente estavam pisando na bola. Só que Salomão morre e Roboão assume o trono. Este grupo, com a morte de Salomão, esse grupo volta humildemente até Roboão para pedir misericórdia, para pedir uma segunda oportunidade. Até o versículo 5, Roboão age perfeitamente. Ele pede um tempo. E seria bom se ele, nesse tempo, ele aceitasse o conselho dos mais velhos.
Ele disse no versículo 5: Ide-vos, e após 3 dias voltai a mim. E esse povo se foi. Tomou o rei Roboão o quê? Conselho com os homens idosos, que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais que se responda a este povo? Ele foi, olha, até aí ele está muito bem na história. Ele pede um tempo, ele não responde de maneira insensata, ele não responde precipitadamente. E aí ele vai se consultar com as pessoas experientes, pessoas que foram do tempo do pai dele, que conheciam este povo, sabiam da história deste povo. E esses idosos, no versículo 7, eles lhe disseram: se hoje te tornares servo deste povo e o servires, porque um rei é para servir, nós que estamos mexendo com o povo, nós estamos para servir. Então os conselheiros experientes disseram assim: se hoje te tornares servo deste povo e o servires, e atendendo falares boas palavras, eles se Farão teus servos para sempre. Olha que conselho sábio. Se eu quero ser servido, eu preciso servir. Não é verdade? Versículo 8. O que aconteceu no versículo 8? Porém, ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. Ele se deixou levar pelos jovens que o serviam. Versículo 9 do 1 Reis, capítulo 12. E disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs. E os jovens que haviam crescido, me perdoem, não me levem a mal, que não tinham nada na cabeça, porque não tinham ainda vivido, não tinham sofrido, não tinham passado por situações que ensinam, porque são as situações, são os momentos de sofrimento que nos dão experiência, que nos tornam mais sábios. E os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram: assim falarás a este povo que disse: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vou-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Qual o conselho que ele aceitou? A juventude é assim. A juventude é essa coisa de, sabe, vigor de fazer, vamos lá, vira, acaba e tal, destrói. Isso é característico da juventude. Que ao longo da vida isso vai sendo domado. Isso vai sendo trabalhado. Não está em condições de dar conselho, porque está precisando de conselhos. Você está entendendo o que eu estou falando? A minha filha mais nova tem 31 anos. Mas o pessoal vai esquecer. O povo tem memória curta. Formada, eu falo para ela: não. Quem tem que ouvir é você. E quando tiver 50 anos, eu serei mais velho ainda. Quem tem que ouvir é você. É assim que funciona.
Sabe o que acontece? Este jovem que começou bem, começou reinando em 12 tribos, era um povo só. O conselho que ele escolheu foi o da juventude, que causou a divisão do povo de Deus, impossibilitando a unidade. Olha só que problema. A gente pensa, dividiu e tal, não. De 12, ele continuou reinando em 2 tribos só. Veja, foi um estrago total. Aí muita gente diz assim, os teólogos vão dizer assim, é por isso que eu falo para você, que os teólogos dizem, não, mas ele está equivocado porque essa era a vontade de Deus. Deus nunca teve vontade na divisão. Deus nunca teve vontade na divisão. Mas Deus aproveitou essa divisão, provocada pelo homem. Está entendendo? Amém. Então, era para ele ser um rei de 12 tribos, ele passou a reinar apenas 2 tribos, Benjamim e Judá. Então, eu quero dizer para os jovens nesse primeiro conselho, sejam submissos aos que são mais velhos. Preste atenção nisso que eu vou dizer, que eu estou em cima da palavra e estou acrescentando um pouquinho, não a palavra de Deus, mas esse texto que eu parei para pensar, para meditar. Sejam submissos aos que são mais velhos, pois até os mais velhos que não têm vidas bem-sucedidas, mas têm vidas experientes e arrependidas, têm muito mais para ensinar do que os jovens bem-sucedidos, pois estes ainda não podem ajudar. Entendeu? Entendeu? Os jovens que estão aqui, Lenice, entendeu? Dona Zilda, a senhora entendeu? Raimundo, está entendendo? Muito. Ângela? Eu falei isso para mim quando eu estava preparando, que eu sou jovem. Eu quero ouvir os mais velhos. Para pensar nisso. Imagina o Rondinelli e a Viviane pegar conselho com a Sofia e com a Joana. O que a Sofia e a Joana podem ajudá-los? Então eu estava no meu escritório móvel, vindo de Belo Horizonte, eu estava preparando isso. Sejam submissos. O seu pai e sua mãe não vão estagnar porque você está crescendo. Muito pelo contrário. O teu crescimento, a tua vida, está fazendo os teus pais serem mais sábios ainda. Entende isso? Você está entendendo? Você que está aí, se você está entendendo, dá um likezinho aí. Vai likeando aí, like. Esse é um exemplo para falar sobre essa situação dos jovens serem submissos. Hoje se fala assim, jovem é muito rebelde. Não pode, não deve, não traz bênção. Mas eu estou certo. Mas perdeu a razão. Perdeu a razão. Vamos para um outro exemplo. Porque alguns podem estar contra-argumentando o que estou dizendo, que os mais velhos também erram. Então, vamos meditar numa outra situação que confirma isso que você está pensando ou contra-argumentando. Mateus 14, versículo 6. Vamos lá. Mateus 14, versículo 6. O conselho escolhido por Roboão foi o da juventude, que causou divisão do povo de Deus, impossibilitando a unidade. E sem a unidade não há vida nem bênção, e sim muitas mortes físicas e espirituais. Jovens, sejam submissos aos que são mais velhos, pois até os mais velhos que não têm vidas bem-sucedidas, mas têm vidas experientes, arrependidas, têm muito mais para ensinar do que os jovens bem-sucedidos, pois estes ainda não podem ajudar.
Vamos lá para alguém que foi pedir um conselho para a mãe. Mateus 14, versículo 6. Diz assim: ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua Mãe. disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O conselho escolhido foi o de alguém mais velho, conselho de uma mãe que estava em adultério e com sede de vingança, porque João Batista, o decapitado, a denunciou e fez isso publicamente. Ela não gostou, mas ela não tinha autoridade para matar. E esta mãe aproveita que a sua filha deu um show de dança no aniversário do rei Herodes. O rei fica deslumbrado com aquela jovem e abre a boca de maneira insensata e lhe promete o que ela quisesse. E aí eu vejo nesta jovem uma certa sensatez. O que eu quero dizer é que existem jovens sensatos, mas que ainda não podem ajudar, porque ainda estão sendo trabalhados. Esta menina para de dançar, vai até a mãe dela e fala: olha, ele falou isso, o que eu peço? E a mãe aproveita para se vingar de um servo de Deus. Ela disse: pede a ele a cabeça de João. Então, vamos nos deter um pouquinho nesta jovem. Ela tinha a mãe dela como referência, mas a mãe dela não era referência. A mãe dela era uma adúltera. Deveria ser a última pessoa, talvez nem a última pessoa, a ela pegar um conselho. Então, eu quero dizer o seguinte: jovens, cuidado com certos conselhos, orientações de gente mais velha, mas que a cabeça é de criança, que a cabeça é vazia, que a cabeça está cheia de futilidade, porque existem mais velhos assim também. Está entendendo? Então, eu não estou dizendo que você tem que ser submisso a todos os mais velhos, porque ela foi até a mãe dela. E se você tem esse princípio, eu vou ver o que devo fazer nesta situação. Cuidado com os conselhos e orientações de gente mais velha, mas que a cabeça está vazia. Cresceu por fora, mas não amadureceu. Jovens, cuidado com conselhos que não têm nenhum embasamento na palavra de Deus. Deus mandaria alguém pedir a cabeça de um servo? Deus mandaria alguém se divorciar? Deus mandaria alguém parar de frequentar a igreja? Deus mandaria alguém não dizimar? Deus mandaria alguém ser feliz com a infelicidade de outra pessoa? Então, jovens, quando eu estava escrevendo isso daqui, eu fiquei pensando em muitos jovens que estão sendo aconselhados, sendo instruídos a serem violentos. Muitos jovens, homens, estão sendo ensinados a pegar todas as menininhas. Sabe o que eu estou dizendo? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Certos pais que deveriam dizer para os seus filhos o que meu pai disse para mim: respeite a filha dos outros. Está entendendo, gente?
Jovem que está aqui, quem é jovem, fala para quem está, para outro jovem assim, ó. Jovem, Jovem, seja submisso seja submisso aos que são mais velhos. aos que são mais velhos. Pois até os mais velhos, que não têm vidas bem-sucedidas, mas têm vidas experientes, arrependidas, têm muito mais para ensinar do que os jovens bem-sucedidos, pois estes ainda não podem ajudar. E se tiver algum jovem para assim, mas eu posso ajudar. Está faltando nele o segundo conselho que Pedro dá para a gente. Porque tem situações que eu não sei o que falar. E eu tenho 62 anos de idade, cheio de calo, cheio de dor, cheio de sofrimento. E existem situações que eu não sei o que aconselhar. Então, como é que um jovem com 18 anos, 20 anos, sabe aconselhar? Para pensar um pouquinho, gente. Eu só quero que você pare para pensar um pouquinho. Primeiro, que é a palavra de Deus que está dizendo. Dizendo que sede submissos aos mais velhos. É a palavra de Deus. Porque você vai encontrar pessoas muito mais velhas sendo sábias em ouvir. Em ouvir. Eu tenho aprendido com a juventude. Presta atenção no que eu vou dizer. Eu tenho aprendido com a juventude. Eu tenho pensado na liberdade da juventude em não estar presa a certos preconceitos que eu tinha. Mas isso não quer dizer que a juventude pode me aconselhar. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, fala para o jovem que está do seu lado direito agora, ou do seu lado esquerdo, ou para onde você quiser olhar. Jovens, cuidado com certos conselhos, orientações de gente mais velha, mas que só tem minhoca na cabeça. Fala de novo para outra pessoa assim, ó. Jovens, cuidado com conselhos que não têm nenhum embasamento na palavra de Deus. 11:10 já, meu Deus. São 187 conselhos. Eu só fiquei no primeiro. Então vamos voltar lá para 1 Pedro 5:5. E agora vale para todo mundo. Olha só que coisa interessante. Quando um jovem diz assim, mas eu posso aconselhar. Está faltando isso aqui, ó. Então, jovem, mais uma vez para você e para quem também não é jovem. O que está escrito aí? O complemento. Porque na primeiro conselho, Pedro está dizendo, roga igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros. Agora, o segundo conselho é o complemento disso aí. O que está escrito? Cingivos todos de humildade. Por quê? Deus resiste ao soberbo, contudo, aos humildes concede a sua graça. Segundo conselho de Pedro é para que todos, preste atenção nisso, porque isso é sinônimo de uma palavrinha, de um verbo que ele usou aqui, que a sociedade usou para traduzir o original. Segundo conselho de Pedro é para que todos façam parte ou permaneçam no seu interior humildes. Esse é o significado de cingivos. Segundo o conselho de Pedro é para que todos se cerquem, se circundem ou limitem-se na humildade. Isso é o sinônimo de cingivos.
Segundo conselho de Pedro é para que todos se agarrem na humildade. Este é o sinônimo de cingir. Segundo conselho de Pedro é para que todos estejam envolvidos de maneira humilde. Então, quando um jovem que deve pegar conselho com os mais velhos, ele acha que já tem condições de aconselhar, ele está precisando se cingir de humildade. Esse é o segundo conselho do apóstolo Pedro, que eu, Pedro, estou compartilhando com vocês. Está entendendo? Então, se ele está falando para eu me cingir de humildade, significa que humildade não vem assim, cai do céu, eu fico esperando. Eu tenho que me cingir desta coisa que faz Deus me conceder a sua graça. A gente sabe quando não é humilde ou não sabe. A gente sabe quando a gente é orgulhoso. Porque o único problema que eu vejo é quando eu não consigo discernir se eu sou humilde ou não. E eu não acho que humildade é uma coisa, presta atenção, humildade não é uma coisa que a gente compra, que a gente ganha assim, que cai do céu. E Deus falou assim, agora eu quero que você vai ser humilde, você vai ser humilde, você vai ser humilde. Isso é uma coisa em que eu busco, eu peço, eu preciso, eu quero. E olha, a humildade não vem de graça. Não vem de graça. Pedro explica por que a necessidade de humildade. Então, no complemento do versículo 5, deste segundo conselho, ele diz que a gente precisa se cingir de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Nós temos tido a resistência de Deus ou a graça de Deus? Deus tem sido resistente à nossa maneira de ser, ou Deus tem sido gracioso para com a nossa maneira de ser? Se Deus não está sendo gracioso, é porque Deus está resistindo, porque eu não estou sendo humilde. Por isso, preste atenção, nós precisamos meditar muito na palavra de Deus. Você precisa debruçar sobre a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é o quê? Ela é luz e lâmpada. Para quê? Para eu andar, para eu viver. E se não for a palavra de Deus, eu nunca vou perceber essa desgraça da soberba, da arrogância e do orgulho. É a palavra que me revela: Pedro, tu está muito vaidoso. Pedro, tu está arrogante. Olha como você tratou, porque você é isso, é aquilo. Está entendendo? E aí eu pergunto neste segundo conselho: nós queremos a resistência ou a graça divina? Pergunta para a pessoa: já o que você quer? Pode perguntar, gente. Pergunta, o que você quer? A resistência divina ou a graça divina? Eu quero a graça do Senhor. E a graça não é para os vaidosos, orgulhosos, arrogantes e soberbos. A graça é concedida aos humildes. Está escrito isso aí na sua palavra? Tá ou não tá? 1 Pedro 5,6, terceiro conselho. À noite a gente vê os outros 182. 1 Pedro 5,6, o que está escrito aí na sua Bíblia? Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Você sabe que existem pessoas que não têm paciência em relação a tempo. Nesse terceiro conselho de Pedro, ele está dizendo para que a gente se humilhe
não a qualquer coisa ou pessoa, mas devemos nos humilhar como? Debaixo da poderosa mão de Deus. Para quê? Qual a recompensa disso? Deus vai me exaltar. Certo? Então Pedro está falando assim, olha, vamos nos humilhar sob a poderosa mão de Deus para que Ele, em tempo oportuno, nos exalte. Você já reparou que tem pessoas que não são exaltadas por Deus. E às vezes, presta atenção nisso. Rosa, presta atenção. E às vezes a poderosa mão de Deus nos quer humilhados a alguma coisa ou pessoa, para sermos exaltados por Ele no tempo oportuno, no tempo de amadurecimento, no tempo de conhecimento, no tempo divino. Então eu vou repetir. Nós precisamos nos humilhar não a qualquer coisa ou pessoa, mas sob a poderosa mão de Deus. E muitas vezes a poderosa mão de Deus nos põe humilhados a alguma coisa ou pessoas. José viveu humilhado até atingir 30 anos de idade. Essa era a poderosa mão de Deus para ele, sabe por quê? Porque era a poderosa mão de Deus e somente a poderosa mão de Deus poderia colocá-lo no trono do Egito. Ele precisava aprender a se humilhar para poder servir ao povo. Então, meus irmãos, veja que no primeiro conselho, Pedro está falando aos jovens para se o quê? Já esqueceram? Submissão aos mais velhos. Segundo conselho? Humildade. E o terceiro conselho? Humilhação. Só se submete à humilhação quem é humilde. E só é exaltado quem se submete, quem se humilha sob a poderosa mão de Deus. Fala para quem está ao seu lado. Você é de Deus? Pergunta para ela. Essa é a questão muito fundamental. Você é de Deus? Fala assim. Você está se humilhando sob a poderosa mão de Deus? Pergunta para essa pessoa. Pergunta. Então, fala para ela. Se você está se humilhando sob a poderosa mão de Deus, espere, porque Deus vai te exaltar. Você quer isso? Quantas e quantas vezes desprezamos a exaltação por rejeitarmos a humilhação sob a poderosa mão de Deus? Sabe por quê? Às vezes não é questão de maldade, não é questão de pressa. Nós temos pressa, nós somos a geração apressada. E sabe por quê? Nós achamos que o tempo oportuno de Deus é muito demorado. Então, quando eu li esse conselho número 3 do apóstolo Pedro, eu aprendi e estou compartilhando com vocês que quando eu me humilho sob a poderosa mão de Deus, eu aprendo também a ser paciente, esperando o tempo oportuno de Deus. Porque se eu tiver paciência, Deus vai me exaltar. Fala para quem está ao seu lado. Se você tiver paciência, e a humilhação sob a poderosa mão de Deus, fala, vai fazer de você uma pessoa paciente. E você vai esperar. Porque no tempo do Senhor, fala, no tempo do amadurecimento, no tempo oportuno,
você vai ser exaltado. Você vai ser exaltado. Seremos exaltados. Aquele que suportou morte de cruz, e isso foi a poderosa mão de Deus que trouxe o filho dele aqui para baixo. Ele se submeteu. Hoje, todo joelho que já o conhece se dobra a ele. E um dia, até os joelhos dos que não creram nele se dobrarão, porque Deus o exaltou sobremaneira e está sentado à destra do Pai. Fala, a pessoa, fala. A pessoa que é humilde, que se cinge com humildade, que se humilha sob a poderosa mão de Deus, nunca perde, Rose. Aleluia. Perde é aquele que não aceita a forma de Deus, que não se submete sob a mão de Deus. Essa pessoa vai ser sempre humilhada, mesmo que pareça que ela está se dando bem. Porque pessoas que desobedecem a Deus não estão se humilhando sob a poderosa mão de Deus. Porque ao ler a palavra, eu reconheço a minha pecaminosidade e a santidade de Deus. E quando eu obedeço essa palavra, que aponta o dedo para mim, e vou para a santidade de Deus, eu estou dizendo, eu me humilho a todos os teus decretos e mandamentos e preceitos e ordens. E Deus, no tempo oportuno, fala para a pessoa que está ao seu lado, não é no teu tempo. Fala assim, não é no teu tempo. Quanto tempo a gente está esperando aquela bênção? E sabe uma das seguranças de nos humilharmos sob a poderosa mão de Deus? É que a gente não vai para o plano B. Quem se humilha sob a poderosa mão de Deus não tem plano B. Fala para quem está ao seu lado isso. Fala. Quem se humilha sob a poderosa mão de Deus só tem um plano. É o plano da salvação em Cristo Jesus. E é viver crucificado na carne. Porque Cristo é que tem que viver em nós. E não nós que temos que viver mostrando Cristo. Amém? Aprendeu, turma? Eu fiquei pensando naquela bênção que vai sair. Se saísse antes, podia ser um grande estrago na nossa vida. Já parou para pensar que aquela bênção que a gente espera pode nos estragar? Mas quando a gente tem paciência, porque nos humilhamos sob a poderosa mão de Deus, a gente aprende, a gente consulta. Eu estou para receber uma grande bênção. E olha, sabe qual a minha cabeça está funcionando? Meu Deus, o que eu faço com isso? Você está pensando assim? E se você não estiver pensando assim, esse tempo oportuno vai demorar ainda mais do que ele demora. Raimundo, comece a falar para Deus, o que eu vou fazer com esta bênção? Abençoado. Não fala para mim. Peça ajuda de Deus. Eu fui para um conselheiro e falei, olha, eu estou acreditando que Deus vai me fazer isso, eu já estou preocupado. Ora por mim. São estas coisas que você começa a pensar quando você está sob a poderosa mão de Deus. Aleluia. Não sob a poderosa mão do faraó, como eu falei semana passada, mas sob a poderosa mão de Deus. À noite nós vamos terminar. Você que está aí, volte à noite, pegue um ônibus e venha. Você que está aqui, adie a sua passagem no Felipe. Ou então, veja pelo Facebook e divulgue. Eu quero orar
Curve a sua cabeça. Quero orar junto com os irmãos, os espectadores no Facebook. Você vai pôr a mão no seu coração. Pai querido, ajuda os jovens. Ajuda os jovens que, por causa de um diploma, por causa de um período de sacrifício e de sofrimento numa faculdade, se acham donos da verdade. Senhor, mostra para eles que quem viveu mais do que eles, que tem um embasamento da palavra, que tem uma vida de experiência, mesmo que não seja bem sucedida, mas tem o que ensinar, o que não se deve fazer. Eu quero te pedir, Senhor, por cada um que está me vendo, ouvindo e presente aqui, nos ajude. Nos ajude a nos cingirmos de toda a humildade. Nos ajude, Senhor, nos humilharmos sob a tua poderosa mão. Amém. Porque no fundo, com toda a humildade, nós queremos ser exaltados. Seja aqui ou seja no céu. Mas que esse desejo de exaltação não seja um sentimento de arrogância e de soberba. Mas seja, Senhor, uma consequência natural das pessoas humildes. Por isso que os humildes não têm pressa. Porque os humildes esperam pelo tempo oportuno do Senhor. Amém. Eu te peço por cada um, Pai, que estes 3 conselhos criem ninhos que produzam frutos e mais frutos em cada vida, aqui e através da rede social, Pai. Te peço isso no nome de Jesus. E todos digam amém. Amém. Vamos ficar em pé. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, hoje, amanhã e sempre. Um domingo abençoado para todos e até às 19h45. Vão na paz. Que Deus abençoe rica e abundantemente.